Capítulo 15. Busca uma nova vida. Tente não morrer. Edição. Você foi colocado no mundo do destino noite de estadia após sua morte prematura. Descubra os caminhos do mundo e sobreviva, e talvez até consiga alguma magia no caminho. Esta é uma nova chance na vida, e é melhor você não estragar tudo. Requisitos: atingir o nível 50 sem morrer. Recompensa: livros de habilidades aleatórias, mais 20 a todos os atributos, e N fracasso, morte. 1. Sabe, eu estava confuso sobre algo. Esta aqui é a primeira missão que tenho desde meu renascimento no Nasoverse, e os requisitos precisam que eu chegue ao nível 50 sem morrer. Mas eu já morri antes, certo? Eu tenho a minha cabeça arrancada por Zerkerlot de volta na jaula de Alaya. Então por que essa busca ainda não desapareceu? Talvez. Sistema, está sendo tolerante comigo? Não, ela me ajuda muito, mas tem sido bastante justa, então não acho que seja isso. Poderia a definição de morte ser diferente do gamer então? Quero dizer, eu só estou olhando para a morte como meu corpo se desligando. Talvez a morte seja quando eu perco todo o senso de consciência e eu? Quando minha alma finalmente passar, talvez. Minha cabeça dói, e eu não preciso de dor de cabeça tão cedo da manhã. Ok, esse enigma à parte, bem-vindo de volta. Um dia se passou, e depois de uma boa noite de sono, minha energia mental voltou ao máximo. O que é importante porque eu sinto que eu quase rachado e ficou louco depois da estupidez que é a minha montagem de treinamento. Envolvia me tirar a minha armadura, proibir-me de usar armas, não permitir-me usar as mesmas habilidades em sucessão, e apenas permitir-me usar propulsões de foguetes prana para aumentar minha velocidade e não para voar. O calabouço Slime e Gol não representavam muita ameaça. A ideia Desolate Dunes que de alguma forma perdi era mais interessante, já que era a primeira vez que eu ia lá, e o Goblin ID era mediocre. A dificuldade saltou quando cheguei ao Forest Dungeon, no entanto, porque apesar de ter um nível recomendado de 22, os muitos efeitos de status que o monstro deu foi, caramba, quero dizer, veneno, cegueira, náusea e paralisia de uma só vez, com um toque de enfraquecimento também? Sim, nunca mais experimentar isso. Então o Earte of Daedron foi inferno. Foi só ponto inferno. Sem minha armadura me dando estatísticas e minha equipe para impulsionar meus ataques, os dragões lá eram muito mais difíceis de derrubar, e eu mal conseguia segurar minha posição contra alguns dos dragões mais volumosos. As Reab Jungles vieram em seguida. Sabe, o que usei na cidade de Miki? Aquele com moscas inchadas e outras coisas? Sim, essa foi brutal, estou dizendo. Eu não tenho ideia porque eu pensei que era fácil naquela época, mas é basicamente o Forest Dungeon, em esteroides, e adicionado com a dureza do Earte of Daedron. Não sei se foi o que se te torna tudo mais difícil ou se estou apenas lembrando mal das coisas, mas em vez de Blowfleas havia sapos, lagartas gigantes, vespas gigantes, e mais insetos do que eu me incomodei em contar. Os efeitos de status que eles deram não foram tão ruins quanto poderiam ser, já que eu juntei algumas habilidades de resistência do Forest Dungeon, mas o dano que seus ataques fizeram foram mais assustadores, com uma única batida quente em torno de 1/3 da minha piscina HP. Coloca em perspectiva o quão porcaria minha Vitality era. E claro, a última identidade que fui foi Yuriel, e como eu não queria dar a volta no lugar usando as brigas de água, eu me permiti voar usando as propulsões de foguetes. Ainda assim, com inimigos em torno de 20 a 30 níveis acima de mim, a experiência foi pura tortura, especialmente contra monstros que são rápidos ou resistentes. Tipo, em um ponto, meu HP caiu para menos de 1000, e pensou que eu ia morrer. Felizmente eu derrubei um monstro da ilha, e enquanto eu posso voar, ele não poderia. De qualquer forma, depois de voltar e evitar várias perguntas de Shirou e Garrett sobre os muitos traços de ferimentos, eu me nocautei à força e dormi durante a noite com Garrett e Drake vigiando a mansão Ensber no caso de algum estranho acontecer. Felizmente nada aconteceu à noite, mas Shirou e eu pudemos sentir fisicamente algo sujo no ar. Então pedi aos meus 2 criados para irem e explorarmos a cidade juntos. O que nos leva agora comigo sentado no telhado da mansão Ensber, com uma boa xícara de chá fumegante em minhas mãos, esperando Kiritsugu acordar. Pelo que vi com meus olhos místicos, ele está de volta em plena saúde e deve acordar em 1 hora ou mais. Isso é bom e tudo, mas e depois? Como devo dizer a ele que o santo graal que ele tem procurado é falso? Quero dizer, estamos falando de Emiya Kiritsugu, o assassino Magus, pai adotivo de Emiya Shirou, e o modelo para Assassin Emiya. Ele dedicou a maior parte de sua última década a este momento, e de repente dizer que tudo o que ele tem feito é inútil? Não consigo imaginar como ele se sentiria. Bem, eu vou guardar todas essas coisas para depois. Não adianta pensar sem parar, e eu poderia usar este tempo para algo mais produtivo, não? Então, aqui está. Nome, Tsunaka Nami. Idade, 17. Sexo, fêmea, humano. Classe, rodízio. Nível, 51 ES. 2.061.424, 100.000.000, HP, 125460, 125460, 2091 HP Min, MP, 107865, 107865, 393,55 MP Min,
Resistência, 100%, 123%, hora. Força, 357 mais 73, x2. Vitalidade, 246, x2. Destreza, 263,3, mais 91,5. Inteligência, 547, mais 254,5. Sabedoria, 463, mais 168. Sorte, 100,4. Pontos de estatística, 50. Dinheiro, 123.422.045.012 ienes. Aqui está meu status atual, embora não esteja contando os bônus de estatísticas do Reaver 7 que estou usando atualmente. Parece muito impressionante, não é? Quero dizer, caramba, mais de 500 em inteligência? Adicione o bônus da minha armadura e alça mal Sara, e full, eu nem tenho palavras para isso. A coisa mais importante de tudo isso é aquele novo conjunto de HP que ganhei, que é um produto tanto de eu chegar ao nível 51 quanto de minha vitalidade ser 206. Natural Body LV Max de perfeição na estrutura do corpo, criando o auge absoluto da força humana natural. Felizmente você não se tornará de repente buff usando isso, mas sua força aumentará muitas vezes, e você se tornará o principal exemplo do auge da força humana. Duplica força e vitalidade natural, e isso é graças a esse bad boy aqui. No papel já soa forte, mas quando aplicado parece incrível. Nunca me senti tão vivo, por falta de um termo melhor. Meu corpo se sente tão revigorado. Não só isso, mas também posso ver alguns músculos magros, porém firmes, aparecendo no meu corpo, o que é legal. Eu nunca tive tantos músculos na minha vida, então é muito estranho para mim. Agora, de volta à primeira coisa com que este capítulo começou. Missão, uma nova vida. Tente não morrer edição. Requisitos, alcance o nível 50 sem morrer. Sim, isso. Agora que alcancei o nível 50 eu o completei. Na verdade, recebi as recompensas de volta em Uriel, mas estava delirando demais para me importar e apenas enfiei os itens que consegui no meu inventário. Bem, agora que estou sóbrio de novo, vamos dar uma olhada neles, certo? Deixando de lado os bons mais 20 em todas as minhas estatísticas e os 5 bilhões de ienes que recebi, parece que recebi vários novos livros de habilidades como recompensa. Ele não especificou quantos livros de habilidades ele me daria, então estou apenas vasculhando meu inventário para encontrá-lo. Apenas, me dê um momento. Encontrei. Pacote de livros de habilidade, um pacote de livros bem embrulhados em um belo pacote por uma pequena fita vermelha. Também parece haver uma nota adesiva nele, embora apenas um rosto sorridente esteja desenhado nele. Uma vez aberto, dá 12 livros de habilidade de nível B ou superior. O ícone da imagem era diferente dos livros de habilidades normais, então demorei um pouco para encontrá-lo em meio ao meu mar de itens, mas, ainda assim, 6 a 12 livros de habilidades, todos acima do nível B. É incrível, lembre-se. O 6 já é ótimo, mas o 12 é o dobro disso. E tudo depende da sorte, hein? Bem, aqui vai. Engolindo minha hesitação, destranco o pacote e espero enquanto uma pequena animação é reproduzida antes. Ei, 10 livros de habilidades. Não são 12, mas são 4 livros acima do mínimo. Nada mal. Acho que sem lá que está valendo a pena, hein? Agora eu iria e explicaria agora, mas acho que vai consumir muito tempo e espaço. Além disso, acho que posso guardar a exposição para as notas do autor na parte inferior, certo? Só não saia tão rápido. De qualquer forma, da rápida leitura que fiz nos livros de habilidades, nenhum deles forneceu benefícios instantâneos de qualquer maneira, então não faz sentido aprender habilidades nas quais ainda não tenho confiança. Agora a outra coisa que eu quero rever rapidamente. Atributo Encantar, Sagrado LV Max. Ao imbuir a essência de sua magia com energia sagrada, agora você pode encantar qualquer objeto ou ataque próximo. Devido à fonte desta habilidade, o ganho de ES é triplicado. Ataques aprimorados com esta habilidade causam 1100% de dano a inimigos profanos e demoníacos. Sem mais nível *10, possível evolução. Consulte no compêndio? E é isso aqui, especificamente aquela linha final lá embaixo. Você vê, eu finalmente consegui maximizar essa habilidade em Uriel, e eu estava me perguntando que essa habilidade poderia evoluir. Além disso, será a primeira vez que usarei as outras instalações da minha Soulforge, então é bem empolgante. Então, terminando o meu chá, coloco a xícara no meu inventário e me levanto. Meu Create, ID, ganha vida e o mundo nevado ao meu redor desaparece, substituído por um quarto escuro estrelado com o qual me familiarizei bastante. Desta vez, no entanto, em vez de ir para a forja, vou até o estranho púlpito preto, com um livro brilhante sobre ele. Compêndio, um estranho tomo de poder, contendo as histórias de tudo o que existiu. Por muito tempo vagueou sem rumo no vazio sem cor, até que se ligou a você. Agora, seus serviços são seus. Evolução de habilidade, Skill Splicing e Skill Ceiling. Pelo que me lembro, a evolução e a Splicing ainda estão lá, embora essa Skill Ceiling seja uma nova adição. Por que eu precisaria selar uma habilidade de qualquer maneira? As habilidades podem até me prejudicar? Bem, agora que eu fiz a pergunta, provavelmente. De qualquer forma, evoluções possíveis, encantamento de atributo, Role LV Max. Sim, aí está.
Tudo bem, vamos ver. Conjurando possíveis evoluções, levando em conta as habilidades atuais, concluído. Agora você pode escolher um de 3 opções, ou Descent Morningstar Arcanjo. Ok. Mesmo sem abrir sua descrição, posso sentir o potencial de cada habilidade, e apenas caramba. Tudo bem, vamos ver o que cada habilidade é, certo? Santo do mundo, a tangibilidade da esperança é curta, mas não deve ser descartada. A força do coração pode cair, mas o mundo junto é indestrutível. A força é sua. A força do mundo é sua. Agora, o que você pode fazer? Ataques aprimorados com esta habilidade causam 1500% de dano a inimigos profanos e demoníacos. Ela é obtida reunindo a fé daqueles que acreditam em você. Ele pode atuar como um substituto para HP e MP, mas talvez possa haver mais? Seu coração nunca será influenciado, sua vontade e mente nunca quebrarão. Aviso. Uma vez que você adquire essa habilidade, sua presença se tornará externamente prejudicial para qualquer demons e undead. Jesus. Ok. Sim, isso é muito. O bônus no dano é bom. As 2 linhas extras na parte inferior são ótimas, e ter Discernment of the Poor é uma boa vantagem também, mas esse FP diz que pode haver mais segredos escondidos? Vamos seguir em frente antes que eu fique muito tentado por isso. Estrela da Manhã, e pois ele é aquele que vive no signo da Estrela da Manhã, o nascimento do universo é talvez o maior mistério de todos. Sua origem e funcionamento desconhecidos, e a figura que liderou tal evento nunca conhecida. Mas isso não importa para você, pois a luz da estrela distante o enche de poder. O calor ardente do sol gira em seus dedos. Que comece o amanhecer. Ataques aprimorados com esta habilidade causam 1500% de dano a inimigos profanos e demoníacos. Você ganha conhecimento íntimo do funcionamento das estrelas. Qualquer habilidade relacionada ao atributo estrela terá sua força aumentada em mais 100% e ganhará experiência 3 vezes mais rápido que você pode controlar a gravidade. Força e alcance dependem da quantidade de MP usada. Aviso: uma vez que você adquire essa habilidade, sua presença se tornará externamente prejudicial para qualquer demons e undead. Oh Deus, este é tão bom também. Só que ao contrário do anterior, este é mais focado nos aspectos mais físicos do que místicos. Mas, em troca do doce FP, este me dá controle sobre a gravidade e também aumenta quaisquer habilidades relacionadas a estrelas. Então, no geral, não sei qual é o melhor. Agora, aqui vem o nosso concorrente final. Arcanjo. Desde o início dos tempos, passado, quando Deus enviou suas criações para vagar pela terra, ele criou anjos, seres que guardavam os espasmos do céu. E desses anjos, há aqueles que estão acima de todos eles, que agem como extensões do Senhor. E agora a força deles flui dentro de você. Ataques aprimorados com esta habilidade causam 1500% de dano a inimigos profanos e demoníacos. Concede acesso a habilidades divinas, permite que você se torne temporariamente um arcanjo, custa 10.000 MP a cada minuto. Qualquer habilidade relacionada ao atributo sagrado terá sua força aumentada em mais 100% e ganhará experiência 3 vezes mais rápido. Você agora controla passivamente a luz. Alcance e intensidade da luz depende do MP usado? Aviso: uma vez que você adquire essa habilidade, sua presença se tornará externamente prejudicial para qualquer demons e undead. A merda, esse também é legal. Claro, há aquela linha de texto desconhecido na parte inferior, e eu não sei o que me transformar em um arcanjo faz comigo, mas me permitir usar habilidades divinas já é um grande benefício. O que agora me leva ao problema premente: qual escolher? Isso vai muito bem ditar a progressão das minhas habilidades, então eu não posso simplesmente escolher uma à toa. Mas honestamente, não importa o quanto eu tente pesar os prós e contras de cada escolha, minha mente sempre volta para isso. O Morningstar? Não só o nome soa legal, mas ter controle sobre a gravidade é poderoso demais para ser ignorado. Afinal, a gravidade não é simplesmente a força que nos puxa para a Terra. É uma das 4 forças fundamentais do universo, uma das coisas que mantém nosso universo intacto. E ter controle sobre isso? Além disso, diz que vou ganhar conhecimento íntimo do funcionamento das estrelas, o que significa que provavelmente vou ganhar ainda mais conhecimento do universo, o que significa que me dará ainda mais ideias sobre o que eu pode usar meus poderes de gravidade para. Quer dizer, ser capaz de controlar a gravidade já é legal o suficiente, mas eu posso até ser capaz de criar um sol em miniatura ou algo assim, embora eu não saiba até onde meu controle sobre a gravidade irá. Então, apesar das outras 2 habilidades serem incríveis em seus próprios direitos, eu vou com o Morningstar? Você escolheu Estrela da Manhã. Tem certeza? SN. Confirme determinação. Eu toco sim, e minha mente explodiu. Ei, isso é o inferno em que você está entrando. Ele se vira para encarar o homem. Seus olhos de aço perfuram os dele, imóveis e imutáveis, apesar do inferno em que estão. O quê? Ele pergunta, surpreso ao ver outro indivíduo aparecer de repente nesta paisagem infernal abandonada. Ainda há pessoas esperando por você. Você continua resgatável. O homem fala: jogue fora seu sonho antes que seja tarde demais. Antes que pudesse perguntar, o homem de repente cruza o espaço entre eles e sente o toque frio do aço temperado pressionado contra seu pescoço, para que a tragédia não aconteça novamente. Keritsugu acorda.
Não é um caso barulhento, uma característica que ele aprendeu a ter depois dos incontáveis pesadelos que atormentavam seus sonhos. Mas o medo tremendo que ele se lembrava daquele inferno que ele viu ainda está fresco em sua mente, e ele leva um momento para finalmente se acalmar. Kiritsugu, Iri, lentamente ele se levanta da cama antes de ser esmagado por um abraço de sua esposa. Sua mente entra em curto-circuito por um momento, imaginando o que aconteceu para causar tanto sofrimento a Iri, e então ele se lembra. Ele se lembra daquela dor lancinante, aquela lenta decomposição que sentiu em seu corpo enquanto lutava pelas noites sem dormir. Ele se lembra daquele último momento de consciência, quando sentiu o peito se contrair e os pulmões queimarem, como se uma barra de ferro quente tivesse sido inserida nele. Ele se lembrou de ouvir seus gritos de preocupação antes de adormecer e acordar para aquela cidade em chamas. Quanto tempo? Ele consegue perguntar, fazendo o possível para reconstruir rapidamente sua máscara estoica habitual. Faz 2 dias. Maya diz para a mulher chorando, seu tom monótono ligeiramente quebrado pelo sorriso de alívio que ela tem. Ao lado dela, um garoto de cabelos ruivos está de pé, olhando para ele com o mesmo alívio que... Quem é você? O garoto congela, claramente chocado por ter recebido tanta atenção tão rapidamente após a recuperação de Kiritsugu. Ele então tosse e com uma leve careta, ele começa, eu sou, mas a porta se abre de repente e entra outro indivíduo desconhecido. Desta vez é uma menina, o cabelo castanho claro e os olhos verdes. Ela parece completamente normal, mas sua presença estava longe disso. Isso lembra dos poderosos magos da Torre do Relógio, aqueles que poderiam achatar mais apenas com sua presença. Um indivíduo que comandava o poder. Ah, desculpe por demorar tanto. Ela diz enquanto penteia o cabelo com uma escova que ela trouxe de algum lugar. O chuveiro congelou na metade, então eu precisava tomar algumas medidas extremas. Está bem. O menino diz com um sorriso irônico, antes de se voltar para Kiritsugu, agora olhando para ele com a mesma expressão estranha de antes. A menina rapidamente termina de pentear e caminha em direção a ele, antes de parar ao lado do menino. Você provavelmente está confuso com o que está acontecendo, mas farei o meu melhor para explicar. Certo, ok. Meu nome é Tsunaka Nami, embora você possa me chamar apenas de Anami. Ela dá uma cutucada brincalhona no garoto, sorrindo ao mesmo tempo. É Emiya Shirou, minha parceira. E eu sei que você tem perguntas, mas guarde todas as suas perguntas para mais tarde. Kiritsugu abre a boca em protesto, antes de sentir Iri colocar uma mão reconfortante em seu ombro. Ele logo cede, recostando-se na cama e assentindo. Bom, tudo bem, vou começar simples. Simplificando, você entrou em coma por causa do Graal, bem, o que está dentro do Graal para ser exato. Imediatamente perguntas começam a surgir em sua mente, mas Anami continua. Angra Mainyu, o deus persa das trevas, também conhecido como Vingador da Terceira Guerra do Santo Graal, está atualmente vivendo dentro do Graal e está usando seu mecanismo de concessão de desejos para tentar destruir o mundo. Vendo você como uma ameaça em potencial, isso o infectou com sua mácula. Quando e como isso aconteceu eu não sei, mas provavelmente foi quando você convocou Sabre pela primeira vez e os efeitos começaram a crescer quando você entrou em Fuyuki. Apenas especulação, então não me cite sobre isso. E para isso, acho que vou ter que me desculpar. Ela de repente diz enquanto se curva. Isso choca um pouco, ver uma figura tão poderosa curvar a cabeça com tanta facilidade. Na verdade, todo mundo parecia surpreso, até mesmo seu parceiro, mas ele logo a segue e se curva também. A razão pela qual o Angra Mainyu é tão agressivo é por causa do nosso fracasso no futuro. O futuro? Ele acidentalmente pergunta e Anami sorri. Sim, acho que está na hora de nos apresentarmos. Somos os únicos sobreviventes da Quinta Guerra do Santo Graal, a guerra que acontecerá daqui a 10 anos, depois que esta guerra terminar em uma catástrofe que incendiou toda a cidade de Fuyuki. Kiritsugu se lembra de seu sonho, aquela cidade ardente e fumegante, onde os céus estão cobertos por uma fumaça espessa e um buraco é aberto no céu, com lama enegrecida caindo. A percepção entra em ação, e ele entende o que aquele lugar era. Ei, isso é o inferno em que você está entrando. Estávamos prestes a destruir o Graal, mas... Ela rapidamente olha para o garoto ao seu lado, e Shirou rapidamente continua. Percebi que o Graal se quebrou, mas acho que nem isso foi suficiente para matar Angra Mainyu. De alguma forma, ele conseguiu ativar o Graal e se mandar de volta para a Quarta Guerra, embora nos trouxesse também. Anami acena antes de se virar para ele. Tudo bem então, alguma pergunta? Muitos. Ele diz secamente, embora principalmente porque ele ainda está absorvendo tudo. Não se preocupe, nós temos o dia todo. Ela diz enquanto bebe um pouco de chá da garrafa que tem nas mãos, onde ela continua pegando essas coisas. Kiritsugu demora um pouco, suspira e se vira para o garoto. Por que você é uma Emiya? Você me adotou depois do incêndio.
Eu estava morrendo naquela época, mas você me salvou colocando o Avalon em mim. Ele responde, embora a resposta traga mais perguntas. Eu tinha Avalon naquela época? É onde as coisas ficam estranhas. A Nami franze a testa ligeiramente enquanto fala. Naquela época, você tinha Avalon dentro de você porque estava lutando contra Kirei Kotomini, um poderoso executor da igreja e mestre de Assassin, mas pelo que eu vi, a pessoa conhecida como Kirei nunca nasceu. Não só isso, mas o mestre de Berserker, Kari Yamatou, morreu há vários anos. Ela coça a nuca enquanto franze a testa. Parece que quando fomos mandados de volta, as coisas ficaram diferentes. Eu vejo. Isso foi muito para assimilar. Tudo poderia ser invenções, mas as expressões que eles mantinham eram muito genuínas para a história ter sido inventada. Como você me curou? Ah bem, o processo é um pouco longo, mas basicamente sou eu purificando a mácula dentro de você e Shirou usando a habilidade de Avalon para curá-lo enquanto faço o meu trabalho. Ela rapidamente toma outro gole de sua garrafa. Alguma outra pergunta? O Graal é uma mentira? A Nami o encara ponderando sobre a pergunta antes de dar de ombros. Bem, sim, mas não exatamente. Tecnicamente, Angra está sequestrando o Graal, mas se conseguirmos matá-lo e purificar o Graal, deve funcionar normalmente. Então, mais alguma coisa que você queira perguntar? Kiritsugu respira fundo, ainda tenho muitos, mas vou guardar para mais tarde. Sua cabeça ainda está fervilhando com todas as bombas que a garota acabou de jogar nele. O Graal sendo corrompido por um deus das trevas? 2 sobreviventes da Guerra do Quinto Graal sendo enviados para o passado? A Quarta Guerra do Graal terminando na destruição de Fuyuki, e ele adotando uma criança na qual ele implantou Avalon. Tudo soa como uma espécie de fantasia de criança, mas as visões que ele viu em seus sonhos combinavam perfeitamente com suas descrições para serem desconsideradas. Tudo bem, bom. Ela desvia o olhar por um momento. É, 2:30 da tarde agora, mas você pode muito bem almoçar, já que você sabe, você não come há 2 dias e tal. Você não se importa de cozinhar certo, Shirou? Shirou pisca atordoado. Ah, sim, com certeza. Bom, eu vou embora agora então. Vejo vocês mais tarde. E com sua peça dita, o ar ao redor de Anami parece se curvar, e ela de repente desaparece, deixando para trás uma multidão muito confusa. Shirou só pode suspirar antes de sair da sala, indo em direção à cozinha para preparar alguns bifes de hambúrguer para Kiritsugu comer. Isso foi melhor do que eu pensava. Quero dizer, Kiritsugu basicamente me encarando durante toda a explicação foi muito tenso, e eu realmente pensei que ele ia continuar me interrogando com suas perguntas. Mas ele não. Caramba, ele até seguiu o que eu disse e deixou as perguntas após a explicação. Embora ele provavelmente não tenha perguntado mais porque estava cansado. Ele parecia estar segurando uma enxaqueca ou algo assim. De qualquer forma, atualmente estou dentro de uma ID vazia para testar minha nova Morningstar? Eu realmente queria fazer isso mais cedo, mas senti Kiritsugu começando a acordar, então eu rapidamente tomei um banho para me tornar apresentável e fui para Kiritsugu. Agora, porém, isso é feito, e é hora de experimentar. Primeiro, depois de acordar daquele nocaute induzido pelo conhecimento, vasculhei todas as informações que estavam amontoadas na minha cabeça. E como esperado, isso me deu um monte de conhecimento do universo, tanto como ele funciona fisicamente quanto os símbolos e poderes místicos que a estrela possui. Mas não me disse como o universo começou, o que faz sentido, já que eu literalmente morrerei nesse ponto. Quero dizer, aprender sobre ligações moleculares e mecânica quântica está me matando o suficiente. Além disso, tenho um monte de ideias que quero testar com meus novos poderes de gravidade, todos extremamente voláteis e podem causar danos, tanto a mim quanto a qualquer coisa na minha vizinhança, e é por isso que estou aqui. Agora vamos começar devagar. WVO. Gentilmente, os efeitos da gravidade da Terra desaparecem, e eu começo a flutuar no ar. Meu estômago está muito estranho, mas fora isso nada de novo aqui. Se movendo. Com um pouco da experiência adquirida com o uso de minhas propulsões de prana, começo a me mover, voando a velocidades moderadas enquanto torço e faço curvas fechadas. Mais uma vez, nada é novo aqui, exceto o desconforto no estômago e a ligeira diminuição no uso de MP. Finalmente, quando reuni confiança suficiente, avancei em alta velocidade, atravessando toda Fuyuki em um mero minuto. Então, eu me viro e atravesso a cidade novamente, desta vez voando logo acima da cidade para me desafiar um pouco mais. Felizmente, consegui não bater em nada em ambos. Agora a parte divertida. Com o voo fora do caminho, é hora de testar algumas das minhas novas ideias relacionadas à gravidade, e acredite, eu tenho muito. Eu começo simples o suficiente, arrastando e empurrando pedras ao redor, fazendo-as voar pelo ar e fazer todos os tipos de manobras aéreas complicadas. Isso foi bastante fácil, então comecei a aumentar o tamanho do item. Começo a puxar as árvores para cima, depois a terra embaixo. Depois disso, começo a levantar alguns dos prédios vazios, desde casas simples até grandes prédios de escritórios. Infelizmente, levantar algo do tamanho de um arranha-céu parece ser meu limite atual, embora mesmo assim meu controle sobre isso seja desleixado. Depois disso, começo a fazer o oposto, controlando objetos cada vez menores.
Rodadas de poeira e micro-organismos são bastante fáceis, mas algo que minha cabeça começou a se dividir quando tentei mover um vírus, então parei imediatamente. Concluindo, minha gravidade pode mover coisas tão pequenas quanto uma bactéria e coisas tão grandes quanto edifícios. No geral, nada mal. Mas isso significa que a maioria das minhas ideias mais bizarras estão atualmente fora de cogitação. Se eu não puder mover de bom grado algo do tamanho de um vírus com minha gravidade, então fazer algo como cortar ligações atômicas provavelmente me matará. Então, novamente, minha habilidade é apenas nível 1, então quem sabe até onde eu posso ir. Ainda assim, tudo isso é muito foda. De qualquer forma, agora que me familiarizei com meus novos poderes, é hora de voltar para Uriel. Liga, comece. Transporte confirmado, ativando o Warp Drive iniciando. Depois que os fragmentos de luz desaparecem da minha visão, eu me vejo de pé no centro de Dun Stadia, bem em frente ao obelisco. Exceto algumas coisas são diferentes. Os caminhos de terra que antes contornavam a vila agora são feitos de pedra polida e limpa. As casas são maiores e mais limpas. Os edifícios funcionais são equipados com ferramentas mais avançadas. As fazendas feitas ao acaso de ontem agora são feitas em grades, com cada grade cultivando diferentes culturas. O mesmo acontece com as macieiras, com a maioria agora plantada em um pomar de árvores próximo. No geral, é apenas mais limpo. Além disso, a cidade está meio vazia, embora seja principalmente porque todo mundo está almoçando na nova taverna no lado leste da cidade. Isso não é uma coisa ruim, já que eu não estou planejando ficar aqui o tempo todo. Hoje, quero encontrar mais assentamentos, especialmente os maiores que se transformaram em grandes cidadelas. Não porque eu queira algo especial, lembre-se de você, mas apenas porque eu quero encontrá-los e ver o que eles têm reservado. O que parece fácil, mas o assentamento mais próximo de Dun Stadia fica a cerca de 50 mil quilômetros de distância. Ao que parece, 50 mil quilômetros é muito longe, mas agora eu tenho o Morningstar, e combinado com minhas propulsões de prana, 50 mil quilômetros não é nada. Se nada de errado acontecer, pelo menos. De qualquer forma, negando a gravidade sobre mim, subo aos céus em direção a este outro assentamento, acelerando cada vez mais. A barreira do som é quebrada quase instantaneamente, e tudo ao meu redor começa a se deformar. As forças combinadas de minhas propulsões de prana e a estrela da manhã e com certeza são aterrorizantes, especialmente porque eu posso ver as ondas de choque sendo enviadas atrás de mim enquanto eu vou para frente, e os pedaços de ilha sendo despedaçados enquanto eu vou. Eu me pergunto se é assim que o Superman se sente quando voa pela metrópole. Claro que é trip embora. Parece que vou ativar Warp Drive ou algo assim. Com a velocidade combinada das duas habilidades, os 50 mil quilômetros são rapidamente cruzados, e eu rapidamente desacelero à medida que me aproximo. E Senhor ó poderoso, este novo lugar parece legal. É basicamente uma grande cidade moderna construída no topo de uma grande ilha flutuante, mas a maioria dos edifícios é preta, com luzes de neon roxas brilhantes construídas ao longo das paredes, dando a todo lugar uma estética legal e cyberpunk. Não só isso, mas alguns dos habitantes de lá também têm membros robóticos e substitutos, tornando todo o lugar ainda mais legal. Mas assim como em qualquer cenário cyberpunk, existem várias áreas cheias de pessoas do lado mais estranho. Comércio de drogas, distritos da luz vermelha, leilões clandestinos e outras coisas assim. Eu não sou. Contrário a isso por si só, eu entendo o conforto que esse tipo de coisa pode trazer, mas não é algo com o qual eu me sinta confortável. Terminada a exposição, aterrissei na beira da ilha o mais discretamente que pude e sigo para a cidade. Você entrou em Vanta Boreia? Assim que entro na rua principal, essa mensagem aparece, e junto com ela, o céu acima de mim escurece, transformando o céu em um céu noturno perpétuo estrelado. Obviamente não é real, apenas sendo um cosmético colocado no topo da barreira que cerca a ilha, mas faz a cidade parecer mais atmosférica. Então adereços para o criador deste lugar. Agora, vamos explorar. Você sabe, nós realmente deveríamos parar de nos encontrar em circunstâncias como esta, Ryder. Francis fracamente, tossindo levemente enquanto ela limpa o sangue que mancha seus lábios. Me desculpe por isso. Ela sorri enquanto olha para a terra estéril na frente dela. A floresta que uma vez esteve aqui se foi, desarraigada e queimada. Em suas mãos está um Garrett inconsciente, cuja armadura está muito destruída, com sangue escorrendo das muitas feridas em seu peito. Francisco franze a testa. Ainda assim, ela é uma verdadeira peça de trabalho por lá. Ela olha para a mulher parada no centro da floresta queimada, e Caster segue seu olhar para frente. Lá, de pé com olhos apetitosos, está uma mulher, uma que se parecia tanto com Saber, mas diferente. A armadura limpa é escura e preta, com linhas vermelhas passando por ela, como se a armadura estivesse rachando por dentro. O cabelo loiro usual agora é um amarelo claro e descolorido, e seus olhos estão cobertos por uma peça metálica preta. Sua pele é muito pálida, e a presença real que Saber teve é substituída por um miasma espesso. Isso é esperado, já que ela está diretamente ligada ao Graal. Análises de Caster. Francisco faz uma careta. Merda. Ela está com combustível infinito enquanto Francis e Garrett tiveram que fazer uso do prana que tiraram de Anami antes que sua conexão fosse cortada pelo maldito campo delimitado que este falso Saber criou? Não é à toa que ela é tão forte.
Foi uma tarde bastante normal, sabe? Em um momento, Francis e Garrett estavam viajando pela floresta, com Francis principalmente relembrando as muitas histórias que ela experimentou. Então os céus de repente ficaram pretos e a maior parte da floresta foi queimada de repente por um pilar de luz roxa escura. Ambos saíram ilesos, mas Francis teve que chamá-la de Golden Inn para protegê-los, e a nave foi completamente rasgada ao meio pelo ataque, absorvendo a maior parte de seu prana e tornando-a incapaz de lutar por um tempo. Mas esse curto período de tempo foi suficiente para o sabre alterado derrubar os dois. Garrett lutou valentemente contra ela e Francis forneceu apoio, mas o inimigo era simplesmente muito forte, e seus ataques eram simplesmente muito grandes. Eles foram sobrecarregados em meros minutos. Mestre, por favor, pegue Lancer e dê um passo para trás. O inimigo é muito mais forte do que qualquer outro que já vimos antes. Caster diz, e seu mestre acena com a cabeça, cautelosamente tirando Garrett das mãos de Francis e dando vários passos para trás. À toa, Francis observa que o menino é um pouco mais alto e tem uma quantidade muito maior de prana. Você pode ficar de pé, Ryder. Francis sorri, antes de se levantar e pegar seu par de armas. Então, uma garrafa de líquido azul é subitamente colocada em suas mãos, e Francis olha para Caster confuso. Ela olha de volta. Sua conexão com seu mestre está confusa, certo? Tome isso como um impulso temporário. Agradável. Sem hesitar, Francis bebe o conteúdo da garrafa e instantaneamente o prana perdido que ela usou retorna. Toda fraqueza e fadiga desaparecem, como se eles nunca tivessem estado lá em primeiro lugar. As feridas permanecem, no entanto, embora apresentem apenas uma leve perturbação para o pirata endurecido pelo mar. Tudo bem, vamos fazer isso. Golden Inn, ao seu chamado, sua amada nave se manifestou, seus canhões acionados e apontados para o alvo. Vamos! Floresta de bambu dos perdidos, ponto. Ao comando de Caster, brotos de bambu brotam do chão e cercam o navio, bem como no encontro anterior. Só que desta vez, em vez de atravessar, o bambu parece envolver o navio de forma protetora, formando uma barreira semelhante a um escudo para o navio. Vamos rasgar. Por favor, espere. Francisco pisca. Caster ignora o olhar confuso de seu aliado temporário e, em vez disso, invoca sua magia mais uma vez. A atmosfera escura do campo delimitado escurece, mas o céu começa a brilhar, como se 1000 estrelas de repente tivessem brilhado sobre eles. Aquele sabre alternativo parece não atacar a menos que nos movamos, então devemos fazer o máximo de preparativos possível. Francis pisca novamente e olha para o imóvel saber, desta vez realmente observando seu inimigo. E Caster está certo, apesar deles estarem claramente em sua visão periférica, Saber Alter não se moveu de seu lugar, seus olhos os observando passivamente, sem piscar. Parece não haver consciência nela, quase como um autômato. Francis papagaia novamente, desta vez em compreensão. Caster acena com a cabeça e pressionando as palmas das mãos sobre o convés do Golden Inn, ela chama Soberano da Lua, Terra, embora ainda ancorado pelos muitos brotos de bambu ao redor do navio. Negação da gravidade? Sendo uma pirata, ela não entende muito bem a lei fundamental da gravidade, mas ela sabe que seu navio de repente é capaz de voar sem que a Terra tente puxá-lo para baixo, e ela não pode deixar de sorrir com a perspectiva de voar seu navio pelo ar. Mas Caster não terminou. Tecnologia lunar. Desta vez, a magia de Caster se dirige para os canhões situados na nave, e de repente eles mudam. Os canhões anteriores movidos a pólvora de repente se tornam canhões eletromagnéticos. Caster se levanta e, respirando fundo, ela chama mais uma vez. Noite imperecível? O céu se transforma. Uma lua muito maior do que o possível aparece no céu noturno, e as estrelas piscam ao redor dela, cercando o satélite natural. É claro que uma lua tão grande é impossível, pois ela teria caído na Terra ou deixado sua órbita há muito tempo. É apenas uma ilusão lançada por estranha magia lunar, mas para aqueles que não sabem, uma ilusão também pode ser realidade. E no mundo da magia, a realidade percebida é mais forte que a verdade. A ilusão forma um campo delimitado ao redor deles, tomando facilmente o campo anterior. Uma ligação, por mais tênue que seja, entre Francis e seu mestre é subitamente reformada. Todos os efeitos combinados da magia de Caster de repente crescem na esteira da noite sem fim, extraindo sua força do céu noturno. Agora, com seu prana começando a se restaurar e seu navio com poderes além de seus sonhos mais loucos, Francis sorri. Vamos, caça selvagem dourada? Os novos canhões ferroviários em seu navio são energizados e logo disparam, balançando o navio um pouco para trás devido à força do disparo combinado. Em vez de raios, um único raio de poder é disparado de cada um de seus canhões, e todos eles voam, superando a velocidade do som em mais de 10 vezes. Saber Alter finalmente se move para a ameaça recém-percebida, mas apesar de seu poder de Angra Mainil, ainda é tarde demais. Ela consegue bloquear 3 dos parafusos, enquanto alguns outros causam impacto, rasgando sua armadura e revirando a carne. Ainda assim, nenhum órgão vital foi ferido no ataque,
mas a fraqueza começa a se instalar com a perda de sangue, e Saber Alter trava os olhos em seu alvo. Ela empina sua espada, miasma se acumulando em sua borda, e ela balança na direção da nave, um feixe de energia escura seguindo. O feixe viaja rápido e em segundo faz contato. Imediatamente 2 fileiras de bambu queimam e outra é rasgada. A linha final se mantém por um segundo antes de quebrar também, e o feixe atinge o navio, rasgando o lado direito do casco e desativando pouco menos da metade de todos os canhões do navio. Ainda assim, meio destruído ainda é muito melhor do que a aniquilação completa. A nave dispara novamente, mas Saber Alter está pronto desta vez, e ela escapa por pouco dos projéteis do canhão. Castor adiciona seus próprios ataques, disparando feixes de luar condensado no servo em carga, mas também erra. Mesmo assim, algumas das bolinhas mágicas que atingem são afastadas pelo sabre alterado, sua resistência mágica, muito poderosa para a magia normal penetrar. Eu vou segurá-la. Ei, espere. Castor ignora as chamadas de Francis e sobe na proa do navio. A maior parte da minha magia é inútil contra ela, e as poderosas o suficiente demoram muito. Seus canhões estão preparados e podem facilmente rasgá-la. A escolha é óbvia, não? Dizendo isso, Castor salta do navio. Ela entalha sua flecha, infundindo-a com sua magia, ela a deixa voar. Bambu dos perdidos. A flecha cai bem na frente de Saber Alter e uma floresta de bambu mágico brota do chão, parando seu movimento, mesmo que apenas por um momento. Alguns golpes dessa Excalibur corrompida são suficientes para abrir um caminho, e Saber Alter rapidamente continua sua carga. Apenas para de repente ser atingida por um pilar gigante de luz e ser enviada voando de volta, sangue voando de suas feridas enquanto ela é arremessada. O ataque não causou danos, mas serviu para enviar Saber Alter de volta. Enquanto ela se levanta, ela olha para Castor, cujo arco já está entalhado, com orbes de luz flutuando ao seu redor. Vai! Os orbes de luz voam para frente, transformando-se em flechas. Saber Alter rapidamente traz sua espada para bloqueá-los, apenas para que as flechas de repente se formem em uma corrente e a envolvam, amarrando-a. A flecha entalhada pelo conjurador também é disparada, e infundida com magia lunar, ela voa mais rápido do que o possível. Vendo isso, Saber Alter inclina ligeiramente a cabeça, e a flecha atinge a peça que cobre seu olho, quebrando-a em vez de perfurar o lado de sua cabeça. Os olhos dourados doentios do Rei Tirano são mostrados. E de repente todas as correntes ao redor de seu corpo se rompem com a energia acumulada em sua espada. Ela aperta seu aperto, e ela balança, disparando uma explosão de energia escura. Castor percebe um segundo tarde demais, e o feixe corta facilmente a floresta de bambu inacabada que ela criou ao acaso, antes de causar impacto contra o peito de Castor. O raio atravessa seu corpo, criando um corte em seu torso e queimando suas roupas e arco inflamáveis. Mas mesmo assim, ela sorri. Golden Wild Hunt? A voz de Francis soa atrás dela, e um estrondo sônico soa quando seus canhões de ferro disparam. Saber Alter rapidamente traz sua espada para bloquear, mas um orbe de luz voa para frente e derruba a espada. Vendo isso, ela olha para o conjurador caído e para seu sorriso, antes que uma explosão soe e tudo fique branco. Atordoada, ela olha para o peito e para o novo buraco criado exatamente onde seu núcleo mágico estava. O sangue corre para fora de sua boca e diante de uma fraqueza repentina, Saber Alter cai na terra. Francis sorri em vitória e Castor também, embora seu corpo doa demais para ela torcer como seu aliado. Então Saber Alter de repente se levanta, e a alegria da vitória desaparece rapidamente. Apesar das muitas feridas em seu corpo, Saber Alter está de pé, seus pálidos olhos dourados brilhando com propósito. Em crescente horror, Castor observa como um novo núcleo mágico começa a se formar no buraco onde seu antigo coração estava. Lentamente, Saber Alter ergue sua espada para trás, reunindo energia escura em sua borda e com um grito. O Noble Phantasmon é parado por um peso repentino em seu corpo, forçando Saber Alter para baixo na terra. O peso em suas costas se fortalece, e a terra começa a rachar quando o servo alterado começa a afundar na terra sob o enorme peso invisível. Saber rosna de dor, tentando se levantar, mas a pouca força que ela deixou depois de sua luta não consegue lutar contra essa nova força. Francisco suspira aliviado e sorri. Demorou bastante, Anami. Milímetro. Desculpe por isso, eu estava um pouco ocupado. Anami diz enquanto desce lentamente para o navio e... Algo está diferente? É só então que o pirata percebe algo estranho em seu atual mestre. Com sua conexão com Anami restaurada, só agora ela sentiu a nova fonte gigantesca de prana se formando sob aquela aparência aparentemente normal. Não só isso, mas desde quando Anami era capaz de voar sem usar essas coisas de foguete? Pensamentos para mais tarde. De qualquer forma, mente, hein? Francis olha para o campo de batalha, mas Saber Alter se foi há muito tempo, com o único remanescente de sua presença sendo a grande rachadura onde ela estava. Anami parece confusa por um momento, antes de seus olhos brilharem em azul, e seus lábios se estabelecerem em uma linha fina. Então está começando a se mover, hein? Anami diz ameaçadoramente, para a grande confusão de Francis, mas ela então sorri. Ah bem, o que? Ei, Castor, você está bem aí?
Ao seu chamado, Caster flutua até o navio danificado, com seu mestre ao seu lado e um Garrett inconsciente na mão de seu mestre. Eu estou... Não se preocupe. E então eles começam a conversar como se a batalha anterior que acabou de ocorrer nunca tivesse acontecido em primeiro lugar. Pela primeira vez em sua vida, Francis se vê bastante surpresa com tudo. Você sabe, vendo Garrett descansando de seus muitos ferimentos agora, posso ver claramente que estraguei tudo. Eu me diverti muito, tanto que quase negligenciei o fato de que meu vínculo mestre-servo tinha ficado completamente quieto. Claro, ninguém morreu e nenhum grande dano foi causado, mas Garrett está inconsciente, Caster está ferido e Saber Alter conseguiu escapar. Caramba, isso nem é o Sabre Alter completo. Angra Mainil enviou apenas essa pequena fração e conseguiu ferir profundamente Francis e Caster juntos. Então o que isso diz sobre o Sabre Alter completo? Ela jogará Excalibur Morgan em todos os lugares como fez na Rota de Sakura? Eu suspiro. Ela está bem? Eu ouço Shirou perguntar atrás de mim, e sorriu de volta em resposta. Ela está bem. Ela só precisa dormir e ficará como nova. Isso é bom. Shirou sorri também, antes de franzir a testa. Mas isso não é tudo, é? Meu sorriso fica um pouco mais escuro. Nós vamos atacar a mansão Matou esta noite. Eu digo, cerrando os punhos. Nós relaxamos o suficiente e o Angra está começando a agir. É hora de nos mudarmos também. Eu já cortei a conexão entre Irisviel e o Graal quando ela dormia, e como Irisviel ainda está na Alemanha, o outro possível candidato ao recipiente do Graal é Sakura. Eu ouço o som de espadas se chocando do meu confidente de confiança, e meu sorriso se alarga, sabendo que ele definitivamente se juntará a mim em meu esforço. Assim que atacarmos, atrairemos a atenção de todos os seres mágicos de Fuyuki. Eu digo enquanto me levanto para encará-lo. Então esteja pronto para qualquer coisa, ok? Ah, e não morra em mim, ok? Shirou sorri enquanto me dá um tapinha na cabeça. Não se preocupe. Passamos algum tempo lá, simplesmente aproveitando a presença um do outro, sabendo que este será o último momento que teremos antes da tempestade chegar. Então saímos da sala e nos separamos, indo em direção aos nossos próprios destinos para começar nossos preparativos para o ataque hoje à noite. Honestamente, sinto-me bastante invencível agora, mas não vou ser vaidoso, sabendo que tal confiança só levará a uma morte lenta e insidiosa. Então, estou verificando minha armadura e armas, certificando-me de que estão sob controle e não estou perdendo nada. Eu não vou lançar nenhum Magecraft, já que quero salvá-los para a luta inevitável mais tarde. Também me encontro com Francis para contar a ela sobre a luta que se aproxima hoje à noite e, como esperado, ela concorda. Mantemos uma pequena conversa para discutir brevemente o que cada um de nós pode fazer, com ela explicando a mecânica de suas armas e sua nave enquanto eu explicava meus poderes. Junto com meu Thunderer e Mystic Eyes, mas não contei a ela sobre meu Noble Phantasmon e minhas habilidades mais poderosas. Apenas no caso de ela ser capturada e minhas habilidades vazarem, sabe? O que é uma possibilidade. De qualquer forma, agora que falei com Francis, estou basicamente pronto. Caster e Vaver já sabem do meu plano, então eles não ficarão chocados quando a mansão Matou de repente virar fumaça. Garrett se juntará se ela acordar antes de irmos, embora eu duvide que isso aconteça, visto o quão enfraquecida ela estava. Deixei saber Kiritsugu fora desta operação também, pois temo que a recente recuperação de Kiritsugu só leve o saber a ser enfraquecido, e com Zouken sendo meio desconhecido agora, não quero arriscar. E Gilgami, bem, de alguma forma eu sinto que ela vai saber o que acontece de qualquer maneira. Agora tudo o que preciso fazer é esperar a noite passar, e será a hora de começar nossa missão, que certamente levará ao fim desta quarta guerra do Santo Graal. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!